Galera, é o seguinte, no fim de vida do PS1 começaram a aparecer jogos que conseguiam de fato exprimir a capacidade total do console da Sony no ramo dos gráficos tridimensionais, e isso passou a acontecer obviamente porque já se sabia como usar tudo que a plataforma tinha para poder oferecer, mas também para poder começar a transição para a nova geração que seria dominada pelos gráficos em 3D. No entanto, nesse período, os arcades já tinham um concorrente à altura para poder demonstrar como esse estilo visual era revolucionário o suficiente para poder tomar a liderança das próximas gerações, ou seja, era ele que predominaria. As placas de vídeo já estavam sendo comercializadas com o fim de apresentar não apenas melhores performances nos jogos, mas também melhores recursos visuais, e ter um hardware dedicado a isso facilitava a vida dos desenvolvedores na hora de trazer recursos cada vez mais ambiciosos e, como consequência, o resultado assim ser extremamente positivo. E foi o que aconteceu. Só que aqui já começamos a ver como existia um mar de diferença entre PCs e consoles, e como sempre, a principal tarefa era fazer com que os videogames se aproximassem ao máximo da plataforma da Microsoft, principalmente porque alguns jogos começaram a ser portados para ela. Algo que era muito difícil, mas para o PS1 da Sony, que fez tantos milagres, não era impossível, mesmo que ele precisasse fazer isso da sua própria maneira. E hoje a gente tá aqui para um fatídico episódio do console em que ele conseguiu impressionar até os usuários assíduos do PC. Só que claro, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então agora se prepara, porque você vai se surpreender com o que o PlayStation 1 fez. Prestes a ir para os anos 2000, não é uma surpresa apontar como o gênero de FPS estava se tornando cada vez mais popular e por isso, eventualmente, esse tipo de jogo iria dominar o mercado. Battlefield ou Call of Duty não foram o que foram no seu ápice da jogatina online por volta de 2009 e 2010 à toa, só que essa é uma história que começou há muito tempo na verdade. Em torno dos anos 2000, o cenário de Segunda Guerra Mundial era o principal alvo dos desenvolvedores que queriam trazer os games em primeira pessoa. E no ano de 1999, especialmente, Steven Spielberg mostrou com Medal of Honor como era possível mesmo diante de tantas limitações apresentadas pelo PS1 por conta do seu fim de vida, ainda assim trazer um cenário de guerra extremamente imersivo. O primeiro Medal of Honor foi um verdadeiro impulsionador para sua geração, trazendo sons extremamente realistas para as armas, cenários extensos para poder te colocar no papel do personagem o máximo possível e, por último, uma excelente inteligência artificial nos inimigos. Até os que não gostavam muito do estilo acabavam ficando impressionados com tudo que Medal of Honor conseguia fazer em um hardware de 32 bits, e digo isso porque eu me enquadro nessa parcela. Podemos dizer que esse daqui foi o jogo responsável por introduzir o gênero de FPS a mim, de forma com que eu pudesse visitar jogos que antecedem ele e assim passar a gostar do estilo de jogatina em primeira pessoa. Mas é muito desonesto não mencionar como o PC teve papel fundamental nesse estilo e continuou sendo a principal plataforma para esse tipo de jogatina, estimulando principalmente o cenário competitivo, para que depois ele viesse a se tornar online. Títulos como Counter-Strike, por exemplo, foram uma febre, então a ideia sempre foi tentar trazer esse tipo de sucesso também para os videogames, mas como fazer isso julgando a limitação técnica deles e o fato de que estimular uma jogatina online para manter as competições no auge como principal alvo dependia de uma conexão com a internet. Mas antes tenho que te dizer que com o Hype Games você consegue comprar seus lançamentos de forma muito mais econômica. Jogos como FIFA 23, além de você deixar de pagar quase R$300 na PSN para poder pagar R$284 fazendo a compra do gift card com valor promocional lá na minha loja, isso ainda pode ser parcelado. Na seção de Xbox, você pode aproveitar a assinatura de 12 meses da Live Gold com muita economia, deixando de pagar o preço de tabela dela de R$200 para pagar R$189, algo que nem a loja da Microsoft oferece, e também pode ser parcelado, pago no Pix ou no boleto. Muito simples, né? E no caso de qualquer dúvida, o suporte do Hype Games é extremamente ágil para garantir agilidade e segurança na sua compra para você poder aproveitar o máximo do seu console. Então é só clicar no link fixado nos comentários para não perder essa oportunidade. A resposta está com Quake 2, um dos títulos mais impressionantes do PlayStation 1, sendo praticamente um milagre de ser rodado aqui, porque originalmente ele foi lançado para PC e a versão do console da Sony é apenas um port muito bem feito. Só que para falar de Quake 2 existem alguns fatores que precisamos estudar primeiro a respeito do jogo na sua plataforma de origem para entendermos por que aquele foi tão impressionante e como o console não conseguiu nada parecido dentro do gênero de FPS.
Para começar, Quake 2 é uma completa evolução do primeiro game, e isso é visível em diversas instâncias. O jogo que deu vida à saga foi o responsável por popularizar as placas de vídeo no mercado depois do seu lançamento, possibilitando que quem tivesse uma iria conseguir rodá-lo de maneira independente de software que usava o processador como fonte de renderização. Ou seja, o jogo foi lançado, posteriormente saiu uma versão dele para que usufruísse do máximo que as placas de vídeo podiam oferecer, e quem tivesse uma placa de vídeo ia usufruir da melhor versão proporcionada. Já Quake 2, logo de início, foi feito com um hardware dedicado em vídeo em mente, e esse foi o motivo dele ter sido tão revolucionário e extremamente importante para a indústria. Na grande realidade, poucos títulos têm o peso que Quake 2 tem no mercado dos games como um todo. Só para se ter uma ideia, o renome do jogo é tão grande que ele foi o primeiro título a ser executado em 1080p no Xbox 360 através de uma remasterização, quando nem o próprio console tinha saída para esse padrão ainda. Mas, nos PCs ao menos, essa não é uma revolução difícil de ser compreendida, porque ela foi uma revolução total. Para simplificar tudo, podemos dizer que Quake 2, graças ao seu foco em ser produzido para rodar com placas de vídeo em mente, possibilitou com que o estúdio que o produziu pudesse fazer dele um jogo em 3D que realmente evidenciasse as qualidades de ser um game dessa natureza ao máximo, considerando a sua época de lançamento. E para ver isso, é só lembrar que a iluminação aqui foi drasticamente melhorada graças a esse fator. O recurso do primeiro jogo de iluminação com cor aplicada, que foi exclusivo da versão de consoles como Sega Saturn e Nintendo 64, conseguiu ser trazido para cá de maneira completamente repaginada, considerando um padrão técnico muito maior. O mapeamento de sombras foi melhor regulado para trabalhar com isso também. As partículas tinham um padrão de detalhes ainda mais alto, algo que era visível quando você atirava, por exemplo, e elementos como explosões deixaram de serem feitos com texturas para serem renderizados em 3D, as superfícies receberam a aplicação de filtro bilinear para poder aparecer com ainda mais detalhes, e as texturas com transparência, que era algo bastante utilizado, porém que demandava muito do hardware da época, puderam ser trazidas em seu máximo aqui. E tudo isso foi em prol de evidenciar como o estilo em 3D era infinitamente superior a qualquer outro no sentido de liberdade artística e possibilitado graças a um hardware de vídeo dedicado. Só que o pingo no i para completar tantas características positivas se encontra no padrão de cor, que graças aos novos avanços ganhou ainda mais qualidade, proporcionando um visual ainda melhor nas texturas e evidenciando como houve um salto na qualidade delas. Mas como a parte artística também foi alterada para evidenciar a nova tecnologia, isso também quer dizer que novos recursos foram implementados para tirar proveito disso, fazendo com que não houvesse apenas uma evolução do que já existia, mas sim inserção de novas coisas. Para visualizar isso, é só prestar atenção em como o jogo mudou os modelos dos personagens e das armas, junto de todo o padrão de animação aplicada em cada um deles. Hoje em dia, inclusive, é tudo muito datado, naturalmente, mas olhando para o game buscando por algo mais arcade na experiência, não é de se espantar que seja um título jogável sem muitas complicações visuais. É claro que hoje em dia você vai perceber que os recursos não eram tão revolucionários e a geometria desses modelos apresentava uma certa instabilidade para fazer com que a movimentação fosse mais realista, mas ainda assim é um salto substancial quando comparado ao que vemos no primeiro game, e esse é o ponto. Esse salto é visto inclusive na forma como os estágios são apresentados. Aqui eles se assemelham a uma espécie de hub, fazendo com que amplos ambientes consigam se interconectar durante a jogatina, algo bastante impressionante para a época, diga-se de passagem. E como essa não foi a primeira vez que Quake foi trazido para um console, considerando que o primeiro game apareceu no Sega Saturn e no Nintendo 64, aqui o segundo título também teve versões para videogames. Só que quando o assunto é levar a versão de PC para uma espécie de parede comparativa com as versões de quinta geração, é muito importante falar que todas essas versões eram divertidíssimas de serem jogadas independentemente de aspecto técnico, porque cada uma era única à sua própria maneira. No Nintendo 64, por exemplo, a gente não encontrava uma versão portada do jogo original, e isso vale inclusive até para a utilização do motor gráfico. Aqui não houve uma repaginação ou reformulação dele completamente. O que encontramos aqui, na verdade, foi uma evolução do que o primeiro game fez no console da Nintendo no sentido dos visuais. Já no sentido da gameplay, ela era bastante original com estágios únicos, e isso gerava uma bela diferença quando comparada à versão de PC. Mas claro, pensando em visuais e em performance, lembrando o quão trabalhoso foi trazer Quake 1 para o console da Nintendo, aqui a utilização do Expansion Pack do videogame foi utilizada para melhorar os visuais, diminuindo a quantidade de artefatos presentes na tela drasticamente, além de trazer aprimoramentos na taxa de quadros por segundo. No entanto, ao invés de ter sido lançado para o Sega Saturn como o primeiro fez, Quake 2 foi trazido na verdade para o PlayStation 1. E na época do seu anúncio, segundo muita gente, era algo impossível de se acontecer. Só de ver o game rodando na E3 já se sabia que executar um jogo daquele calibre no hardware do 32 bits da Sony era algo
real o suficiente para se desacreditar de qualquer possível indício de um porte de qualidade. Mas felizmente, todos estavam errados. Então o que aconteceu aqui para a gente receber um porte de tamanha qualidade? Para responder isso, primeiro vamos dar mérito ao PS1. Não é como se em 1997 ele não tivesse dado conta de nenhum FPS ainda. Eles só não eram populares na plataforma. Tem um jogo chamado Codename Tenka, por exemplo, que tem visuais incríveis considerando o hardware em que ele se apresenta. E se fosse um tipo de jogo popular nesse período, por conta de tantas qualidades, talvez as pessoas não ficassem tão descrentes com Quake 2 no console. Mas veja bem, Quake no PS1 é uma versão original, mas também se alimenta de muito do que o PC traz. E só por dizer isso, a gente já devia taxá-la como a versão mais impressionante do game lançada para um console da época, mas seria muito pouco para vermos o quão bem otimizado era o hardware do console de quinta geração da Sony. Para começar, certos trechos tentavam se equiparar à versão de PC no sentido de extensão de mapa e tentavam se interligar. É claro, não chegavam a alcançar o sentido de amplitude, mas ainda assim faziam o máximo que podiam. E esse feito foi realizado com uma certa maestria. A diferença aqui é que quando você ia para uma outra etapa, uma mensagem de loading aparecia e depois você continuava jogando sem maiores problemas. E o surpreendente nesse caso nem é apenas o fato desses ambientes se interligarem, mas sim a velocidade em que o loading acontece para poder carregar a outra parcela do cenário. A imersão quase não é quebrada. E claro, como já era de se esperar, visualmente falando, houveram mudanças nessa versão. Mas na época, ou talvez hoje em dia, caso você vá jogar no console original, é perceptível uma coisa: aqui é tudo mais nítido que o normal de um jogo de PS1. Isso acontece porque aqui ele também surpreende, sendo executado em uma resolução acima da média, que é listada com 512 por 240 pixels. O padrão do console era de 320 por 240. Isso tudo porque ele queria impressionar na plataforma da mesma forma como impressionou no PC, só que considerando um padrão técnico de hardware menor, obviamente. Algo que só foi possível porque o estúdio Hammerhead utilizou seu próprio motor gráfico para dar vida a tantas coisas. Para se ter uma ideia, as texturas, na tentativa de tirar proveito dessa maior qualidade na resolução que foi aplicada aqui, eram construídas em blocos considerando a distância para exibir o maior número de detalhes possíveis. Ou seja, quanto menor era a distância entre o personagem e a superfície, menores eram os cubos de representação, fazendo com que os detalhes ficassem mais nítidos diante dessa proximidade, combinada, é claro, a maior resolução aplicada no jogo. A física de impacto dos inimigos também foi muito melhorada comparada à versão do primeiro jogo rodando no Saturn. A colisão faz com que eles reajam à sua ação e até se despedacem, mostrando que esse é um elemento que revela como o jogo até aqui foi bastante responsável com as animações dos personagens, mesmo que ele não tivesse um hardware tão potente como no PC. E é claro que ainda não tínhamos algo comparado à versão original, mas foi bastante competente. O único ponto que não é tão interessante e que foi completamente apagado sem muita preocupação e sem muita justificativa técnica também, mostrando que parece ter havido muito mais uma falta de interesse no desenvolvimento do que uma limitação por parte do console, foi a forma como o céu foi renderizado aqui na versão de PlayStation 1. Na versão de PC, a ideia era mostrar uma magnitude nos ambientes, e por isso, o céu foi feito através de skyboxes com texturas em 3D. Isso obviamente não é tão complexo como a técnica de parallax do primeiro game, mas consegue de fato passar uma magnitude. Então, esse objetivo conseguiu ser concluído na versão original. Já na versão de PS1, no entanto, faltou capricho por ser apenas uma espécie de tela colada ou pintada. Aqui eu diria que a jogada artística mais interessante está relacionada ao uso da iluminação com cor aplicada a todo o ambiente. Esse recurso visual parece ter tido bons resultados na quinta geração, não à toa ele foi replicado aqui no jogo. O toque não foi apenas para poder deixá-lo mais bonito, mas também para impressionar no hardware do PS1, dando uma impressão de complexidade nos visuais do jogo e também para ocultar parte dos defeitos das texturas que eram renderizadas numa resolução menor a de PC e que não possuíam filtragem. Por isso é muito fácil de perceber que o fechamento de ciclo de desenvolvimento desse jogo consegue mostrar resultados exuberantes. A aplicação de loads e a contenção no tamanho dos ambientes não foi à toa, ela aconteceu para priorizar a performance do game, já que ele é executado com uma estabilidade incrível mesmo rodando ele no modo competitivo que dividia a tela e tornou comercial um acessório chamado Multitap para conectar mais controles de PS1 e de quebra ainda estimulava o cenário competitivo mesmo sem a conexão com a internet. Como eu disse, Quake 2 tem um peso inestimável para a indústria dos games. E mais uma vez, a gente precisa ressaltar que o resultado foi impressionante o suficiente para não encontrarmos algo tão bom nesse segmento na plataforma da Sony, caso isso ainda não tenha ficado claro. Mas me conta, você chegou a ter acesso a Quake 2 na sua época de lançamento? Onde você jogou? No PC ou no PlayStation 1? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo.
vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.